Para aqueles que chegaram depois da Assembleia, nós tivemos uma Assembleia extraordinária e hoje foi aprovado o nosso regulamento interno, né? E também apresentado a junta diretiva e também a Comissão de Exame de Contas também esteve apresentando o seu relatório. Damos graças a Deus por isso. E queríamos nessa manhã meditar na Palavra de Deus, num texto conhecido da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, só um minutito aqui. Mateus 15, de 21 a 28. Acá está. Um texto conhecido da Palavra de Deus. E é um texto onde Jesus não se impressiona, porque Jesus conhece todo o coração, mas Jesus vê a fé de uma mulher. O texto diz assim, Mateus 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mesmo assim, sentado como estamos, vamos prestar atenção na palavra de Deus, que diz: saliendo Jesus de allí, se foi a região de Tiro e de Sidom. E aqui uma mulher cananeia que havia salido daquela região, clamava, dizendo-lhe: Senhor, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Minha hija é gravemente atormentada por um demônio. Pero Jesus não lhe respondeu palavra. Então, acercando-se seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: despide-la, pois dá vozes tras nós outros. Ele respondendo, dijo: não sou enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Então ella vino e se prostrou ante ele, dizendo: Senhor, socorre-me. Respondendo ele, dijo: não estás bem tomar el pan de los hijos e echarlos a los perrillos. E ella dijo: sim, Senhor, pero aún los perrillos comem de las migajas que caem de la mesa de sus amos. Então, respondendo Jesus, dijo: ó mulher, grande és tu fé, hágase contigo como queres. E sua hija foi sanada desde aquela hora. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de tua poderosa palavra. E pedimos, Padre, que nos ajude, Senhor, a entender e aplicar em nossas vidas. Bendize-nos, Padre, perdona meus pecados, limpa meu coração, purifica-me, Senhor, e me usa com poder e graça, assim queres, Padre, para bendizer a vida de meus irmãos e assim de todos aqueles que estão nos acompanhando através das redes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estava pensando num tema para quando estava lendo esse texto, me vindo na mente que Deus se agrada de madres assim, uma mulher conforme o segundo coração de Deus, né? Madres, que poderia ser usted por seus filhos? As madres que estão aqui, o que vocês hariam por seus filhos? Creio que a resposta praticamente é todo, né? Todo que for necessário, fazemos por nossos filhos, disse muitas madres, penso assim. Então, esse texto que nós outros lemos, ele nos conta a história de uma madre que viu em Jesus ao Deus capaz de liberar sua filha da opressão demoníaca, né?
E hoje vivimos num mundo tão conturbado, onde nossos filhos são bombardeados na escola, através da internet, eles vão estudar muitas vezes na sua computador em casa, e aí são bombardeados também com propagandas e tantas outras coisas sensuais, e tentando distraí-lo e a ser pensar de uma outra forma, como nós outros já havíamos ensinado como padres cristianos. Então, se essa mulher ela teve que superar alguns obstáculos para receber a graça de Cristo. E esse texto nos mostra uma madre angustiada aos pés de Jesus. Essas madres angustiadas estão em todos os lugares. Ayer vimos em Itabeguaçu, e contava a senhora que havia ali madres que estão lutando com seus filhos que estão usando drogas, que já não há mais volta atrás, parece que já estão tomados completamente. Então, essas madres angustiadas estão em todo lugar e muitas vezes estão aqui também. Essas madres estão por todas partes. E eles perguntam, por que sofrem essas madres? Sofrem por seus filhos? Creio que nadie quer ver seus filhos morrer antes de elas, né? O normal é que as madres, os padres se vão antes dos filhos, mas temos visto muitos filhos com 20 anos, 30 anos, menos, 15, 10, 12, se morrendo. Essa madre, aunque gentil, diz o texto, tinha grande fé, aunque chegou abatida, essa madre saiu vitoriosa. Isso se deve a que a fé provém da graça divina e não da família que uno tem ou da igreja que ele assiste. Spurgeon dijo que pouco de fé levará a tu alma ao céu, pero gran fé traerá ao céu a tu alma. E o texto destaca uma qualidade indispensável para uma madre conforme o coração de Deus. Esse texto destaca que a fé, o amor, a paciência e a sabedoria são características indispensáveis para uma madre ser reconhecida como uma madre segundo o coração de Deus. E versículo 22, nós outros vamos encontrar que uma madre conforme o coração de Deus entende o que está passando em seu entorno familiar. Uma madre, segundo o coração de Deus, parece que tem uma percepção mais aguçada. Quando um filho chega em casa e tenta lhe mentir, isso a madre já lhe confronta. Né? Quantos de nós outros já vivemos isso? Né? E tentamos enganar nossas madres, não, eu te conosco. Vos saliste de acá ou de acá, não sei, pero eu los conosco, já sei. Né? Contar-me a verdade. Né? Sempre elas nos vão de frente. Então, essa madre, ela discernia o problema que afetava a sua filha. Essa madre sabia que era o inimigo, que o inimigo estava maltratando ou estava destruindo a vida de sua filha. Estava oprimindo a vida de sua filha. Sabia que o problema de sua filha era espiritual. Então, ela vai tocar na porta correta. Ela é consciente de que existe um inimigo real que está conspirando contra sua família para destruí-la. E essa madre se levanta como uma leoa, dizendo, Senhor, tenha compaixão de mim. Então, esse versículo 22 vai dizer que essa madre discerne a solução ao problema que afeta a sua filha. Essa madre se deu conta de que o problema de sua filha não era só uma questão situacional. Não se tratava simplesmente de estudar uma melhor opção, cambiar de bairro ou cambiar de cidade, ou viver em um vecindário mais seguro e ter mais comodidade. Já havia buscado ajuda em todas as demais fontes, e sabia que somente Jesus podia liberar sua filha. Essa madre
você vai a Jesus. Ela busca a Jesus. Ela o chama de Hijo de Davi, seu título popular, e que fazia milagros. E logo o chama de Senhor. E finalmente ela se arrodilla delante de Jesus, versículo 23 vai nos dizer, e empieza chorando e acaba amando-lo. Começa de trás de Jesus e termina aos pés de Jesus. E versículo 22 também vai dizer que uma madre, conforme o coração de Deus, ou segundo o coração de Deus, transforma as necessidades em adoração. Há muitas madres que não conseguem ver isso. De las necessidades se queixam, murmuram. Pero essa mulher, ela disse, creio que é a única oportunidade que tenho para salvar minha filha. Essa madre consegue transformar sua necessidade em uma adoração a Deus. Ela, versículo 22 vai dizer que ela clamou por a misericórdia de Deus. Ela disse, Jesus, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Está angustiada e necessitava de ajuda. Pede ajuda a qualquer que pode ajudar. Não pode aceitar ver como destrui sua filha o inimigo. Seu dolor a levou a Jesus. Viu os problemas como oportunidades para entregar-se aos pés de Salvador. E o sofrimento abriu o caminho para seu encontro com Deus. Essa madre transformou sua necessidade em um caminho para encontrar-se a Cristo. E quizás hoje as madres que estão nos escutando acá ou através das redes, que estão vivendo uma luta com seus filhos, que possam ver essa luta como uma oportunidade para se aferrar a Cristo Jesus, o único que pode nos liberar, o único que pode salvar, o único que pode ajudar num momento como esse. Deus, às vezes, propõe a solução a nossos problemas para que nos prostremos a seus pés. Te acorda de Ana, que clamava por um filho, né? E orava por um filho, e Deus escutou sua oração, pero antes ela prostrou-se aos pés de Cristo, aos pés, e se arrodilhou diante do templo, clamando a Deus por essa misericórdia. Seu clamor, então, diz o texto, no versículo 22, foi como um sentido de urgência. Ela não disse, Senhor, se queres, quando puedas, haga. Ela disse, não, Senhor, agora, minha filha te necessita, nós outros te necessitamos. Essa madre não perdeu a oportunidade, irmãos. Essa foi a única vez que Jesus foi às terras de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade, as oportunidades passam. É hora de que as madres clamem a Deus por seus filhos. É hora de que as madres se unem em oração por seus filhos. Necessitamos ter um sentido de urgência em nosso clamor por nossos filhos. Mas muitas vezes nós estamos delegando o entendimento, o discipulado de nossos filhos aos pastores, aos líderes, pero esse discipulado empieza em nossa casa. Alguém disse, vos já explicaste as 4 leis espirituais, o abraço do amor de Deus aos teus filhos? Sim. E teus filhos já são nova criatura em Cristo Jesus? Todavia não. E que está faltando? Não sei. Já oraste pela salvação de teus filhos? Sim, já orei. E que passou? Não passou nada. Então, se essa pessoa diz, e já choraste delante de Deus por seus filhos? Não, chorar todavia não. Então, se empiece a orar, a clamar, a chorar delante de Deus pela salvação dos seus filhos. Muitas vezes nós outros somos muito bons evangelistas para o de fora, mas necessitamos evangelizar também os de dentro, que são nossa família, nossos filhos. Essa madre não perdeu a oportunidade. É hora que as madres se unem em oração por seus filhos. Como te comportaria se veras a tu filho em uma casa em chamas? Certamente seria urgente intervenir por sua salvação, sim? Tem a mesma urgência de ver a seus filhos salvos?
então se emperce a orar, a clamar, a fazer ajuno, a fazer vigília de oração pela salvação dos seus filhos. E não pare mientras esse filho não se ponga de rodilhas aos pés do Salvador. Essa mulher mostra um llanto lleno de empatia. O problema de sua filha era seu problema. Seu grito foi: tem piedade de mim, Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Era sua filha o que estava possuída. Sofreu como se fosse sua própria filha. Sofreu como se fosse ela mesma, perdão. O dolor de sua filha era seu dolor naquele momento. E o sofrimento de sua filha era seu sofrimento. A liberação de sua filha era a sua causa mais urgente. E aí, quando nós outros miramos para esse texto, versículo 23 a 27, vamos encontrar uma madre, conforme o coração de Deus, está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver livre a sua filha. Quantas madres muitas vezes saem a buscar seus filhos em las esquinas, em lugares mais escuros, né? Onde os filhos estão com seus bandos, e ela chega e com autoridade diz: venir para casa. E muitas vezes se agarra assim na camisa e nos braços e leva para casa. É como uma leona que defende os seus filhos. Uma madre, segundo o coração de Deus, está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver seu filho livre, liberado. Esta madre do texto que elegemos estava decidida. Como Jacob, ela se aferra ao Senhor sem renunciar à bendição. Ela não descansa, nem dá descanso a Jesus. Ela enfrentou 3 obstáculos antes de ver o milagre de Jesus na vida de sua filha. O primeiro obstáculo que ela encontra, que ela venceu, foi o obstáculo do desprezo dos discípulos de Jesus. O texto disse que, mientras a mulher clamava, os discípulos: Senhor Jesus, manda essa mulher casar-se. Porque já vem há um tempo gritando atrás de nós outros. O texto que elegemos mostra uma mulher cananeia, não judia, presta atenção, com um comportamento que chama a atenção. Ela seguia Jesus e os discípulos gritando: Senhor, tem piedade de mim. E logo expressa o motivo de grito: minha filha tem um demônio que la atormenta, dijo a senhora. E os discípulos pedem a Jesus que detenga os gritos dessa mulher. Então, se ao princípio Jesus não responde, diz o texto. Jesus ele permanece em silêncio. Pronto recorda aos seus discípulos que foi enviado só a las ovelhas desgarriadas de Israel. Essa madre demonstrou perseverança em sua atitude. Uma mulher decidida, atrevida, podemos dizer assim. E recordemos que era estrangeira e, obviamente, uma mulher. Prejuízos muito fortes naquela época. Ela era valente e também decidida. Assim é a mulher conforme o coração de Deus. Não renuncia facilmente às suas metas. Especialmente quando se trata de sua família. Ela luta e isso é muito admirável aos olhos de Deus. E essa mulher, ela insiste e Jesus abre um diálogo com ela. Estabelece uma clara distinção entre hijos e hijas e perros. Os judios chamavam perros as pessoas gentiles devido a sua idolatria e corrupção de seus costumes. Mas essa mulher, ela se humilha cada vez mais diante de Deus. Ela disse também: os perros, os hijos dos perros comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Ela, que nos remete a isso, irmão? Ela estava dizendo: Senhor, você pode dizer o que queira, mas eu não vou sair de tua presença enquanto tu não me bendiga. Era decidida. Estava disposta a todo por ver sua filha liberada. E qual foi a atitude de Jesus? A atitude de Jesus hacia essa mulher é oposta à que mostra hacia os pobres e afligidos. A mulher responde com valentia às duras palavras de Jesus, recordando que hasta os perros podem comer as migalhas que caem das mesas de seus filhos, de seus senhores. E a resposta da mulher provoca um câmbio na atitude de Jesus.
né? Alguns comentaristas, algumas pessoas dizem, Jesus mostra uma outra cara nesse texto, né? Não, Jesus não mostrava outra cara. Jesus mostra quem ele era. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele conhecia o coração daquela mulher. Por isso ele responde dessa forma, e por isso esse texto foi registrado para que nós outros também aprendamos. E lá essa resposta a resposta da mulher provoca um câmbio na atitude de Jesus. E nosso texto termina com Jesus ressaltando a fé dessa mulher que recebe dele o milagre. A inclusão de ella e de sua hija em sua missão, em sua obra salvadora. Os discípulos não pedem a Jesus que atenda a esta mulher, sino que la despida. Não lhes importava seu dolor, pero queriam desfazer-se dela. Não intercedem por ela, sino estavam rugando contra ela. La menospreciaram em lugar de ajudá-la. Intentaram alejá-la de Jesus em lugar de ajudá-la a cair aos pés do Salvador. Quantas barreiras! Pero a segunda barreira que essa mulher encontra foi o silêncio de Jesus, versículo 23. E muitas vezes nós outros nos encontramos nessa barreira também. Oramos e parece que Deus está mudo. Não nos responde. Em silêncio de Jesus é pedagógico para essa mulher. Há momentos em que os céus guardam completo silêncio ante nossos gritos. Por isso não está dizendo que Deus não está com nós outros. Pero Deus está mostrando para nós outros algo que Ele quer nos ensinar. É mais fácil crer quando estamos rodeados de milagres, verdade? O difícil é seguir crendo e orando por nossos filhos quando os céus estão em silêncio, quando as coisas parecem ir de mal a pior. Pero essa mulher, no versículo 24 e 26, ela encontra a terceira barreira, que foi a resposta de Jesus. Jesus disse, só fui enviado à casa de Israel. Essas foram palavras desalentadoras para aquela mulher. Pero ella, em lugar de ir-se desilusionada ou enojada, se cai aos pés de Jesus e o adora, dizendo, Senhor, ajuda-me. Em lugar de renunciar à sua causa, ela adora e clama a Jesus. Nunca se dê por vencida aos pés do Salvador. Solamente Ele pode ajudar-nos. Não é outra forma. Não é bueno tomar o pão de los hijos e enxá-lo a los perros? Dijo ela. Essa madre, lejos de sentir-se herida por la comparação, converte a palavra desalentadora em otimismo. Ela dá um giro de 90 graus aí. Converte a derrota em vitória. Busca o milagre da liberação de sua filha, aunque isso represente só mais migalhas de graça de Deus. Ela sabe que uma migalha da graça de Deus é muito. Por que Jesus atuou assim com esta madre? Despertar uma fé robusta em seu coração, quizás, para despertar uma fé robusta em seu coração. Deus atuou assim em outras ocasiões com Abraão, te acorda? 25 anos para dar-lhe a Isaac. Ora bem, quando o ninho foi grande, o pediu como sacrifício. Com as irmãs de Lázaro também, disse, ele está enfermo. E Jesus sabia que ele estava enfermo e não se apressou, não apurou seus passos para chegar. Ele chegou depois de 4 dias, diz o texto. Pelo versículo 28 também, irmãos, desse texto que lemos, vai mostrar uma madre, segundo o coração de Deus, ou conforme o coração de Deus, que triunfa através da fé e toma possessão da vitória de seus filhos. Ela conseguiu o que queria. E podemos dizer que sua atitude de sabedoria e perseverança foi motivada por sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma fé reconhecida e como uma fé grande delante de Jesus. Uma mulher conforme o coração de Deus está marcada por uma vida de fé. Quizás hoje não esteja vendo nada,
pero consegue ver através da mirada de fé o que Deus pode fazer na vida de nossos filhos, na vida dos seus filhos. Quantos estão aqui que são madres e têm filhos que não são convertidos, que não conhecem Jesus de hecho? Empiece a ver com a mirada de fé esses filhos aos pés do Salvador. Empiece a chorar pela salvação desses filhos. E Jesus, ele alaba a fé dessa mulher. Madre, não renuncia a seus filhos. São filhos da promessa, te acorda? Não foram criados para cautiveiro, não. A fé está morta à la dúvida. Ela está sorda ao desânimo. Ela está cega às impossibilidades e não vê nada mais que seu êxito em Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Ó mulher, grande és tu fé, foi a resposta de Jesus. George Miller disse que a fé é não saber que Deus pode, sino saber o que Deus quer. A fé é esse vínculo que conecta a nossa insignificância com a onipotência de Deus. Versículo 28 vai dizer que essa madre recebeu a liberação de sua filha mediante a vitória de sua fé em Cristo Jesus. Jesus disse que se haga contigo como desejas. E a partir desse momento, sua filha quedou sana. A fé revertiu a situação, a solicitude foi concedida, a bendição é chegada, a fé ganhou uma vez mais. Alguém disse que a fé em Jesus se ri das impossibilidades. Alguém pode dizer, não vai conseguir. E nos outros, estilo de fé, disse, a última palavra todavia não chegou. Os médicos dizem, não há mais forma, não há mais solução, não há mais esperança, pelos médicos todavia não deu a última palavra. Fé, o que é? Hebreus vai dizer o que é fé. Fé é como se diz o texto de Hebreus? É o firme fundamento das coisas que não se veem. É ver o invisível. E é impossível chegar a Deus sem fé. Então, se Jesus disse que se haga contigo como deseja, mulher, essa madre regressou à sua casa, aliviada, e encontrou livre sua filha. Ela perseverou, ela se humilhou a si mesma, ela amou a Jesus, ela orou. Ela viu um milagre acontecendo quando ela humildemente chega a Jesus, insistentemente clama a Jesus, e através da resposta de Jesus, seu coração llena de mais fé todavia. E Jesus mira aquela situação e diz, haga-se como tu queres. Concluindo, irmão, os padres assumem facilmente o dolor dos seus filhos. Quantos padres choram por seus filhos, né? E padres muitas vezes acabam morrendo diante de uma situação complicada por seus filhos. Versículo 22, dijo a mulher, Senhor, hijo de Davi, tem piedade de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher não só viu o dolor de sua filha oprimida por el diabo, ela sentiu de primeira mão o sofrimento de sua filha. Por isso, lhe pede a Jesus, tem compaixão de mim. Se volve hacia o Messias prometido de los judíos e clama por el favor de Deus para ela e sua filha. E a minha pergunta nessa manhã é, has sentido o dolor de tu filho para vocês? Quizás estejam condenados ao inferno agora mesmo. Isto é muito mais terrível de qualquer enfermidade. Tragam suas vidas a Cristo, interceda ante Jesus para que a situação de seus filhos possam cambiar. E se tem filhos cristianos, pede-lhe a Deus que los sostenga em Cristo Jesus.
Madre, não deixe de orar por seus filhos, não deixe de crer em milagros de Deus pode converter os teus filhos em uma bendição. Não aceites passivamente a declaração de derrota sobre o teu hogar. Estamos aí num mundo onde na primeira crise no matrimônio, o que se dita aí fora é se divorcie, forme uma outra família, pero esse não é o padrão que Deus nos mostra em sua palavra. Ele diz: maridos, ame suas esposas como Cristo amou sua igreja. Como que é esse amor? Ao ponto de morir se for necessário por ela. Esposa, obedeça ou honre a seus maridos. E aí alguns perguntam: e por que a Bíblia não pede? Por que o apóstolo não pede para que as mulheres amem as suas esposas, só honrem? Porque aí está uma ensinança muito interessante por detrás. Há dois pilares que sustentam o matrimônio aí. Quando um homem é honrado, por isso que a Bíblia diz: honre a seus esposos, né? Obedeça, honre a seu esposo. Quando um homem é honrado, esse homem ama. Por isso que Deus disse primeiro, a Bíblia diz o seguinte: maridos, ame suas esposas, esposas, honre os seus maridos. Aí está suprindo a primeira necessidade da mulher. Qual que é a primeira necessidade da mulher no matrimônio? Ser amada. Qual que é a primeira necessidade de um homem no matrimônio? Alguns dizem sexo, não é sexo não. Primeira necessidade de um homem no matrimônio é ser honrado. Te acorda da mulher de Provérbios 31? Que quando ela passava, era como uma corona, né? Na cabeça do seu esposo. Então, seus irmãos, lute por seus filhos, ore por eles. Resiste a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Não descanse hasta ver os seus filhos salvos. Quizás alguns, todavia, estejam perdidos fora e dentro das próprias igrejas. Derrama-te aos pés do Senhor. E não te vaja hasta triunfar por fé, como essa mulher isso. Podemos acercar a nossos filhos e ao Senhor através da oração, sabemos disto. Haz isto e tu também verás o milagre na vida dos teus filhos. A história dessa madre, registrada em Mateus 15, 21 e 28, é uma poderosa lição de fé e perseverança ante a adversidade da vida. Essa mulher nos ensina que devemos confiar em Deus, incluso quando pareça que não estamos recebendo resposta, quando não há mais esperança. A fé que demonstrou essa madre é um exemplo para todos nós outros e deve inspirar-nos a confiar mais em Deus e buscar sua ajuda em todos os âmbitos de nossas vidas. Há um cântico no hinário cristiano em Brasília que diz: tu fé Jesus contemplará. Ele vê o coração e responde à oração. Tu fé Jesus contemplará. Que Deus nos bendiga, que Deus nos ajude a ser uma igreja llena de fé, a ser uma igreja que não se conforme em ver um erro fora dos caminhos do Senhor. Que nós outros como padres seamos os primeiros exemplos onde nossos filhos podem mirar para nós outros e ver o grande milagre da transformação e da salvação em Cristo Jesus. Que nossos filhos possam dizer: eu quero ser como meu papá, eu quero ser como minha mamá. Que nossos filhos nos vejam mais vezes de rodilhas orando e chorando pela salvação deles, pelo crescimento dele, pela maturidade cristiana deles. Que nossos filhos possam ver nós outros clamando pela salvação dos seus amigos, dos seus companheiros, de nossa família. Que nossos filhos possam ver, quando a crise se estabelece em nossa casa, que nós outros clamamos aquele que realmente pode cambiar as coisas. E quando o milagre acontece, ele disse: glória a Deus. Ayer passou algo muito peculiar em nossa casa, né? Nós estamos com Linda aí ensinando, e ela está chegando aqui. E Cláudia foi fazer umas galletas, né? Sintac. E parece que quando Cláudia pôs as galletas para
para hornear, se apagou o gás. Disse Cláudio, e a hora, né? E eu estava lá em Tambaguaçu, e aí Cláudia disse, vamos orar. E as duas começaram a orar. E Cláudia foi para o outro lado, quando Linda mira, mami, Deus escutou nossa oração, prendeu novamente o fogo. E conseguiram fazer um montão de galheta lá, né? Essas coisas tão pequenas, tão sencillas, mas ajuda a construir uma fé poderosa, uma fé grande na vida dos nossos filhos. Que Deus nos bendiga grandemente. Amém? Vamos nos pôr de pé? Aqui estou com a lista dos irmãos mais votados na Assembleia para componer então-se a comissão pró-templo, né? Esse tema que estamos aí orando e vivendo e pedindo que Deus nos ajude, né? Então, o primeiro mais votado aqui foi irmão Tejeda, o segundo mais votado foi o irmão Roberto Maia, o terceiro mais votado foi o irmão Hagner, que disse que não gostaria de fazer parte, né? O quarto mais votado foi Constante, e o quinto mais votado foi o irmão Ardo, né? Ardo Jerk, tá? Então, aqui teremos, e aí que vamos fazer, a ser a hora, vamos fazer contato com esses homens para ver se esses irmãos, para ver se eles aceitam, e aí a comissão será apresentada para a igreja, né? E empeça seu trabalho, então. Há muito por fazer, irmão, tá? Nós outros aí estamos aí orando para que Deus haja um milagre, né? Na nossa congregação, né? Esse templo que nos abriga por tanto tempo, estamos vivendo aí num momento onde a proprietária quer vender, né? Nós outros não teremos toda a plata para comprar isso. Estamos orando por um milagre. Nós pensávamos em firmar um contrato de alquiler por 2 anos e fomos surpreendidos que nos deram só 6 meses. Um alquiler que era muito baixo para nós outros, se subiu 8 vezes mais. E com um reajuste de 2 em 2 meses. É uma situação muito crítica, muito difícil. Se nós outros não firmamos o contrato, teríamos que sair no dia seguinte, no mês seguinte, já buscar algum lugar, né? Cambiar. E isso é impossível. Firmamos o contrato assim mesmo, por fé, né? E pedimos que cada um de vocês orem, né? Hoje, pela Assembleia, pedimos que cada um não ore e atue também, né? Mirando por aí de onde existe algo para vender, para alquilar, e vamos negociar, vamos ver. E vamos orar. Se Deus nos quer aqui neste lugar, Deus vai nos dar o recurso que necessitamos, porque Deus é o dono do ouro e da prata, né? E sabemos que quando Deus atua, nada pode impedir, né? Vamos orar, vamos clamar, vamos ajunar, vamos fazer vigília de oração aí, com a igreja toda, e vamos ver o milagre acontecer. Amém? Que Deus nos bendiga grandemente.